Um fundo relativamente novo, um portfólio totalmente premium e um grande potencial de crescimento. Hoje a gente vai falar do PVBI 11. As informações desse vídeo a gente pegou do último relatório gerencial, que foi o relatório de setembro, divulgado já no finalzinho de outubro. Então essas informações serão as nossas informações de novembro. E a próxima atualização só deve sair no final de novembro para o nosso vídeo de dezembro. Lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu apenas apresento os fatos e você mesmo toma suas próprias decisões de investimento. Não temos nenhuma ligação com nenhuma casa de análise ou carteira recomendada. Eu convido vocês para acompanhar a gente aqui nas redes sociais, tanto no canal do Telegram, onde tem notícias de fundos imobiliários diariamente, e também no nosso perfil no Instagram, onde eu posto recorte de estudos, notícias e muitas outras coisas. Então vamos ao que importa, que é falar sobre o PVBI 11. O fundo ele tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de no mínimo 2/3 do seu patrimônio, diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis relacionados e ou destinados ao segmento corporativo e comercial, bem como indiretamente em imóveis alvos mediante aquisição de ações ou cotas de SPE, ou também cotas de fundos imobiliários e cotas de FIPS, que a gente tem que o fundo iniciou as atividades ali em julho de 2020, código de negociação PVBI 11, 10 milhões de cotas emitidas, gerido pela VBI Real Estate Gestão, administrado pela BTG, e a taxa de administração de 1% ao ano sobre o seu valor de mercado. Lembrando que a taxa de administração está sujeita a uma distribuição de dividendos igual ou maior que 57 centavos. E em setembro, o patrimônio líquido do fundo chegou a 994 milhões, com um valor de cota patrimonial de R$ 99,06. O fundo tem uma base de cotistas de 80 mil cotistas e um montante em caixa aí para girar suas operações e fazer novas aquisições de 7,9 milhões de reais. Vamos falar um pouquinho sobre o portfólio desse fundo. Aqui a gente tem o portfólio de ativos desse fundo. O fundo possui aí 4 ativos, mais um fundo imobiliário. O principal ativo desse fundo é o Park Tower, do qual o fundo detém 100% do imóvel. Está alocado apenas para um locatário, já a gente vai falar sobre os locatários desse fundo. É um ativo de 22.340 metros quadrados de área bruta locável. Esse ativo não possui vacância e ele representa 48% da sua receita. A gente tem o FL 4440, do qual o fundo detém 50%. Temos 10 locatários aqui, uma ABL muito semelhante aí ao Park Tower, e também vacância zerada, com uma representação de 28% na sua receita. Temos também o União Faria Lima, que é um edifício que está sendo desenvolvido. O fundo, aqui está que a vacância física dele é zero, porque ele possui uma renda mínima garantida. Mas se a gente for levar em conta critérios de vacância mesmo, o fundo não tem um locatário. Então, para mim, esse seria um imóvel que está 100% vago. Porém, como o fundo tem uma renda mínima garantida desse imóvel, ele considera como se ele tivesse locado, já que o imóvel também ele não está apto ainda a receber um locatário. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a obra desse imóvel. A gente tem também a Torre B, JK, também, que está com vacância zerada. Pouco mais de 30 mil metros quadrados aí, o fundo detém 20% desse imóvel e possui 5 locatários. Além disso, o fundo detém cotas aí do RED AAA, que é um fundo imobiliário corporativo da RED. E totalizando aí, o fundo possui aí 85 mil metros quadrados de área bruta locável, das quais, segundo o relatório do fundo, não há vacância. Aqui vocês podem ver cada imóvel. A gente tem o Park Tower aí locado para Prevent Senior, que é o imóvel mais representativo do fundo, e que a gente tem os outros imóveis. O União Faria Lima é um imóvel que está em desenvolvimento. Aqui a gente vai ver os inquilinos. Aqui a gente tem a distribuição de locatários por segmento, e aqui a gente tem a distribuição de locatários por cada locatário. Então a gente pode ver aqui que a Prevent Senior ela possui uma maior representatividade, seguida aí de outros inquilinos.
Aqui vocês podem ver os inquilinos mais relevantes aí do fundo. E em termos de localização, a gente tem a localização dos 4 imóveis do fundo. Então, você pode ver aqui que a gente tem a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, temos a Avenida Faria Lima e temos a JK. Aqui a gente pode ver que esses imóveis são muito bem localizados e relativamente perto um do outro. Então, a alocação aqui por classe, 100% desses imóveis são AAA e 100% dos imóveis estão localizados em São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a alavancagem do fundo. O fundo ele possui 24% de alavancagem líquida. Então, aqui a gente tem os principais passivos do fundo. O fundo tem um passivo total de 262 milhões. Se a gente for ver aqui, o fundo tem obrigação por aquisição de imóvel e temos também a obrigação por securitização de recebíveis. Aqui na obrigação por aquisições de imóveis, essa alavancagem ela representa 9,2% do patrimônio líquido do fundo, e na obrigação por securitização de recebíveis, que são os CRIs que o fundo deve, a gente tem 15,5% do patrimônio líquido, totalizando aí 26,3% do patrimônio líquido do fundo, e aí descontando o caixa, a gente chega a uma alavancagem líquida de 24%. Aqui a gente pode ver que para aquisição do ativo Torre BJK foi emitido um CRI. O saldo devedor em 30/9 era de 155,3 milhões, representando aí, como a gente falou anteriormente, 15,5% do patrimônio líquido do fundo. Esse CRI ele tem duas séries. A primeira série é IPCA mais 5,4% ao ano, com multa de pré-pagamento regressiva ao longo dos primeiros 24 meses. E a segunda série é CDI mais 2,15% ao ano, sem multa de pré-pagamento, ambas com carência de principal até julho de 2023. Então aqui a gente tem os termos e condições do CRI IPCA e do CRI CDI. E se você se pergunta em relação à saúde financeira do fundo, essa alavancagem aí de 24% é uma alavancagem relativamente saudável. A gente tem aí que até 10% de alavancagem é uma alavancagem bem tranquila, mas estando abaixo ali de 30% é uma alavancagem saudável. Ainda mais quando a gente fala de alavancagem líquida, que ela é considerada, ela é relativa, no caso, ao patrimônio líquido e não ao ativo do fundo. Vamos às atualizações do mês do fundo. Durante o mês de setembro, não ocorreram movimentações na carteira de locatários do fundo. Dessa forma, a vacância do fundo chegou aí ao final em 0%. Ou seja, o fundo está com vacância zerada. Durante o mês, o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis de sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de agosto, no caso, o caixa em setembro, e não possui qualquer inadimplência. Com previsão aí de conclusão no quarto trimestre de 2023, ao final do mês de setembro, o fundo seguia em linha aí com o seu cronograma inicial, completando 35% das atividades concluídas, sendo que as obras referentes às estruturas atingiram 85% de conclusão, a construção dos pavimentos atingiram o 17º andar e continuamos os trabalhos de vedação e acabamentos. Aqui a gente pode ver o gráfico de curva física da obra. A gente tem aqui a primeira linha mais clara, que é a linha aí de previsão, e aqui a gente tem o realizado. Quando a gente for ver aqui as curvas de obra física por atividade, a gente tem aqui que os serviços preliminares e fundações já foram totalmente completados, 85% na estrutura e vedação e acabamento ainda em 13%. A gente tem todo esse ciclo aqui para seguir. Aqui temos algumas fotos do imóvel. Podemos ver que ainda falta muito ainda do acabamento do imóvel. E, passando a outro imóvel, a gente vai falar sobre a modernização do FL 4440. No ativo FL 4440, seguimos com as obras de retrofit do paisagismo e da iluminação, bem como a construção do espaço Relax. Além disso, também prosseguimos com o processo de consultoria para certificação do empreendimento Guia de Rodas, programa que aprimora e reconhece as melhores práticas de acessibilidade e inclusão para empresas e empreendimentos. Aqui a gente tem algumas fotos do ativo, a área Relax,
temos também tanto a parte interna quanto a parte externa da área Relax, que é onde a gente está tendo aí essas obras. Falando um pouquinho sobre sustentabilidade, no mês de outubro, a gestão decidiu dar início aí ao programa de redução de geração de ruídos, onde começamos o projeto de compostagem, treinamento de equipes para a superação correta dos resíduos e criação do Comitê de Sustentabilidade dentro do FL 4440. E temos que falar também aí sobre a aquisição do VLOL 11, que é um fundo imobiliário detentor ali de participação no Vila Olímpia Corporate. No dia 28/9, o fundo divulgou o comunicado ao mercado informando que havia encaminhado uma proposta para aquisição de unidades do edifício Vila Olímpia Corporate. Já no dia 7/10, o fundo publicou a carta do gestor comunicando os cotistas do fundo e o mercado em geral, para fins de tal potencial transação, a parcela de pagamento do preço de aquisição a ser realizada mediante a compensação de créditos detidos contra o fundo. Será realizada aí pelo valor patrimonial das cotas de emissão do fundo. Já no dia 24 de outubro, foi aprovado em Assembleia a proposta enviada pelo PVBI 11 para aquisição da totalidade da participação do VLOL no ativo Vila Olímpia Corporate. Ou seja, o PVBI 11 vai incorporar aí esse fundo. Mais detalhes sobre o ativo e a aquisição serão divulgados posteriormente. E com isso, o fundo chamou aí uma nova emissão, e a gente vai falar um pouquinho dessa emissão nesse vídeo também. Foi aprovada, via ato do administrador, a realização da terceira emissão de cotas do fundo, via oferta ICVM 476, no caso oferta restrita, para a captação de 350 milhões com valor de cota de R$ 99,06, que são aí R$ 99,05 da cota, mais 1 centavo de taxa. O fator de proporção ali é de 0,3519, é algo em torno ali de 35% das cotas que você detém, você vai adquirir aí um direito de participar dessa emissão. E a database será na segunda, dia 7 de novembro. Os recursos da emissão serão aplicados pelo fundo de acordo com a política de investimento estabelecida no regulamento, de forma discricionária e ativa pelo gestor, e serão potencialmente destinados ao cumprimento de obrigações já assumidas, referente aos ativos integrantes da carteira do fundo. Além disso, será destinada à aquisição de determinadas unidades do edifício comercial denominado Vila Olímpia Corporate, que é o fundo ali no qual o VLOL detém participação. Aqui a gente pode ver um pouquinho sobre esse ativo, aquisição de 10.368 metros quadrados da Torre B do edifício Vila Olímpia Corporate, detida pelo fundo VLOL. Essa participação aqui, em relação ao edifício inteiro, representa 26,7%. Aqui a gente tem a ABL total do edifício, arquitetura, paisagismo, as certificações, tem a certificação LED Gold e a certificação LED. Aqui a gente tem algumas imagens do edifício na parte interior, endereço, o ano de construção e, no caso, esse será o edifício aí que o PVBI 11 está adquirindo, no caso, uma participação no Vila Olímpia Corporate. Em relação ao cronograma da oferta, aqui a gente tem todo o cronograma, você pode dar um pause aí, printar ou anotar aí as principais datas se você for participar dessa emissão. E lembrando que as datas previstas para esses eventos futuros são meramente indicativas, estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério aí do administrador e do gestor. Bora falar agora sobre os dividendos do fundo. No dia 30/9, o fundo comunicou a distribuição de rendimentos equivalente a 57 centavos por cota, pago no dia 7 de outubro. Essa distribuição representa um dividend yield de 6,9% sobre o preço de fechamento, barará, barará. Lembrando que no relatório saiu aqui a distribuição realizada no mês passado, mas dia 31/10 agora a gente teve aí a distribuição de 57 centavos novamente. O fundo costuma distribuir 57 centavos, muito por conta do que a gente falou lá no início. O fundo ele tem uma cláusula ali de taxa de administração que está condicionada a uma distribuição mínima, que é de 57 centavos. Então, a gente pode ver aqui que o fundo ele se mantém ali distribuindo muito próximo disso. E se a gente olhar aqui os rendimentos totais, esse fundo já distribuiu
R$ 13,40 desde seu IPO, o que dá uma média aí sobre o valor do IPO de 5,96% ao ano em renda. Nos últimos 12 meses, essa renda média subiu um pouquinho, o fundo distribuiu R$ 6,73, uma média de 56 centavos por mês, e a renda média em relação ao seu valor de IPO é de 6,73% ao ano. Lembrando que hoje o fundo negocia abaixo do valor do IPO, mas está muito próximo ali e é um fundo relativamente novo. Então, o valor de cota dele não é algo que se deva se preocupar nesse momento. Agora vamos ao que interessa, rentabilidade do fundo. No relatório gerencial, o fundo traz essa planilha de rentabilidade. Aqui a gente tem o rendimento total, temos também a variação do valor da cota, temos o IFIX e o CDI como comparativo. Então aqui a gente pode comparar as cotas da primeira emissão e as cotas da segunda emissão. Mas como a gente analisa diversos fundos diferentes, o ideal não é acompanhar a rentabilidade por aqui, mas padronizar esse acompanhamento de rentabilidade para que a gente possa comparar com outros fundos. E como é que a gente faz isso? Gráfico do TradingView, mais Excelzinho básico. A gente tem aqui o retorno acumulado até o último dia 4 de novembro. Então, o TradingView puxa os dados ali do dia 29/7/2020, que é quando o fundo iniciou suas negociações, e de lá para cá o fundo trouxe um retorno acumulado, considerando variação de cota, distribuição de rendimento e reinvestimento dos dividendos, o retorno é de 7,51%. Um retorno um pouco abaixo do IFIX, a gente pode ver aqui que o fundo é novo, em alguns momentos trabalha com a rentabilidade um pouco acima do IFIX, em alguns momentos a rentabilidade desce para abaixo do IFIX, mas é algo normal, principalmente nos primeiros anos de um fundo imobiliário. Esse retorno médio representa aí 3,2% ao ano, o que se a gente pegar ali para descontar a inflação, a gente vai ter um retorno de IPCA menos 4,6% ao ano. Significa o quê? Significa que o IPCA do período seria a soma dos 3,2 mais 4,6 ao ano, que daria ali 7,8% ao ano. Então, desse 7,8% ao ano, a gente tira esses 4,6 e tem um retorno de 3,2. É um pouquinho confuso, mas é muito importante você entender sobre rentabilidade real, porque lá em fundos de recebíveis imobiliários, isso faz toda a diferença, tanto no quanto você recebe de dividendos, que às vezes fica mascarado um pouquinho pelo valor nominal, quanto o valor que você compra ali o fundo, aproveitando essas distorções para ter, de fato, um ganho real, que seria um ganho aí desconsiderando a inflação. Mas me diz aí, você investe no PVBI11? Deixa aí embaixo aí nos comentários a sua opinião sobre esse fundo. Se você tiver alguma dúvida também sobre o fundo, deixa aí embaixo que a gente vai respondendo. E não esquece também de deixar um like nesse vídeo para ajudar a gente a crescer aqui. Também compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que investe no fundo. Deixa também um feedback aí embaixo. Tá bom? Em breve a gente vai estar com mais vídeos aí no nosso Radar de FIIs. Aqui do lado a gente vai deixar a playlist do Radar de FIIs. Eu vou tentar deixar essa playlist mais atualizada possíveis. Vídeos mais antigos eu vou tirar dela e vou acrescentando vídeos mais atualizados. Então acompanhe a playlist, ativa também as notificações do canal para não perder nenhum conteúdo. Agradeço vocês aí a visualização e bons estudos. Te vejo no próximo vídeo.